continuando aqui com as informações no A Casa é Sua, amanhã, dia 17 de maio, é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, um tema que precisa e muito estar em debate, visto que aqui no Brasil e também no mundo, né, ainda existe muita discriminação e violência contra a população LGBTQIA+. E para nos aprofundarmos neste tema, nós vamos conversar agora com Pedro Henrique Hilário, que é advogado, mestre em Direitos Humanos e Sociedade, além de ser bastante atuante nessa pauta. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, público da Casa Sua, Rádio Cidade em Dia. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite de participar aqui e falar sobre um tema tão relevante na nossa sociedade atualmente. E obrigada também por ter topado, né, conversar com a gente. E Pedro, para começar, uma coisa que é fato é que apesar de todos os avanços, o preconceito e a violência, infelizmente, ainda são muito presentes, né, na nossa sociedade com essas pessoas. Realmente, né? Hoje a gente vê que algumas pautas já estão sendo conquistadas, né? A passos lentos, na verdade, mas algumas questões já estão sendo conquistadas pela luta do movimento LGBT e toda a sociedade integrada, mas a gente vê que ainda há muito que a gente tem que avançar e a violência ainda é muito grande, né, Cristina? A gente vê Exato. que os índices de mortes violentas contra pessoas LGBTQIA+, aqui no Brasil e no mundo são alarmantes. Então a gente tem dados que mostram que ocorrem quase que uma morte por dia por morte violenta contra pessoas LGBTQIA+, no Brasil, por conta de orientação sexual e da identidade de gênero diversa daquele padrão que a sociedade considera que seria, entre aspas, normal, que seria o padrão heterossexual. Então a gente vê que ainda há muita luta e muita batalha, né, mesmo pela frente, para que a gente consiga mudar essa realidade, para que a gente consiga fazer que a sociedade seja um lugar acolhedor, uma sociedade seja acolhedora para todas as pessoas, independente de orientação sexual, identidade de gênero, cor, classe social, religião e todas as outras diferenças que a gente tem na nossa sociedade de pessoa para pessoa. Com certeza, Pedro. E até aproveitando a tua fala, enquanto eu estava dando uma pesquisada, eu notei, né, que o dossiê de mortes e violências contra LGBTQIA+, aqui no Brasil, divulgado na última quarta, denuncia que durante o ano passado, 316 pessoas da comunidade LGBT foram mortas de forma violenta no nosso país. Isso é alarmante. Isso é alarmante, porque a gente vê que essa pesquisa, esse dossiê, Cristina, ele é feito com base em notificações e em notícias que esses órgãos, esses institutos, eles recebem de informação por alguma notícia numa mídia, num jornal, num site, alguma notícia de televisão, algum outro relato que chega em conhecimento até esses institutos e esses órgãos que fazem esse levantamento. Hoje no Brasil, a gente não tem um dado oficial do governo que mostre o número de mortes de pessoas LGBT ainda aqui no Brasil. Então, esses números já são alarmantes e esses números ainda eles não constam todas as mortes realmente que aconteceram por LGBTfobia. Se a gente tivesse talvez um dado oficial, né, por exemplo, quando Uhum. chega lá a notificação nos órgãos públicos de algum assassinato ou de algum suicídio e o motivo disso, né, as motivações que levaram a esse crime, a gente teria talvez dados mais confiáveis e com certeza a gente teria números ainda maiores do que esses 316, que já é um número alarmante, Uhum. mas é um número ainda que não leva em consideração os dados oficiais do governo, porque a gente não tem esses dados oficiais do governo, a gente tem só essas informações mesmo através de notícias. Então, se saiu na notícia, eles conseguem fazer a contabilização, mas ainda se a gente tivesse uma contagem oficial do Estado, provavelmente esse número seria ainda maior e ainda mais grave, né? Quando a gente pensa por esse lado, a gente vê que ainda a situação é ainda mais grave do que ela já aparenta ser. Perfeito, Pedro. E aqui no Brasil, né? O que diz a lei sobre essa comunidade para defendê-la, na verdade, né? A lei especificamente, ela não traz nada. Então, o que a gente tem hoje, Cristina? A gente tem a lei de racismo, que é uma lei de lá de 1989,
que é uma lei, né, que então vai criminalizar as condutas racistas em relação à raça, cor, e etnia e tudo mais. Como a gente nunca teve uma lei que criminalizasse a homofobia, a transfobia de forma específica, a partir de 2019, tem-se o entendimento, a partir de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, de que os crimes de LGBTfobia, eles são considerados como uma espécie do gênero racismo. Então, o racismo é um gênero mais amplo que abrange algumas discriminações, que entre elas está a discriminação por conta da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, hoje, se acontece um crime motivado por LGBTfobia, seja qualquer crime que for. Então, desde o homicídio, né, que é tirar a vida de outra pessoa, desde um homicídio, também uma lesão corporal, ou até uma injúria, alguma questão de uma violência moral, né, não chega a ser física, mas uma violência moral. Então, isso tudo é considerado um crime de LGBTfobia e vai estar amparada pela lei do racismo lá de 1989. Então, enquanto não houver uma lei específica que traga as questões de crimes motivados por LGBTfobia, a gente vai utilizar, então, a lei do racismo lá de 1989 e a gente já tem alguns processos que estão andando Brasil afora por conta de crimes LGBTfóbicos baseados na lei de racismo. E a gente pode dizer, né, que faltam medidas efetivas de enfrentamento da LGBTfobia por parte do Estado, do governo, até mesmo em nível nacional? Existe uma omissão muito grande, tanto é que essa decisão do STF, né, que a gente acabou de comentar sobre a conduta de LGBTfobia ser considerada uma espécie de racismo, isso justamente se deu porque o Estado ele se manteve inerte, ele se manteve parado por muitos anos, né, até hoje, porque a gente não tem uma lei específica de proteção à população LGBT. Então, por conta dessa inércia do Estado, por conta de o Estado permanecer parado, de olhos vendados, fingindo que não acontece nada de violência contra a população LGBT, então o STF considerou que o Estado estava realmente inerte e então fez essa decisão para, enquanto não houver uma lei específica que proteja a população LGBT, o Estado teria que utilizar então a lei do racismo. E a gente vê, o STF já considerou isso e a gente vê no nosso dia a dia que existe realmente essa omissão, essa inércia do Estado para proteger a população LGBT. E isso em vários âmbitos, não só na questão da criminalização. A gente vê também numa questão de educação para a diversidade, porque a gente vê muita discriminação na nossa sociedade, realmente, e isso tudo, claro que não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, né, se a gente mudar isso, mas, por exemplo, se a gente começar a investir em políticas de educação, políticas de cultura, para que crianças e adolescentes, desde cedo, consigam perceber a diversidade, sejam ensinadas a respeitar as diversidades, as diferenças, e falo isso não só em questão a pessoas LGBT, mas em questão a todas as diferenças que existem na nossa sociedade. Então, aprender a respeitar pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBT, mulheres, todas essas populações que sofrem dia após dia por diversos tipos de violências e exclusões, a gente teria uma sociedade muito melhor. E essas políticas de educação, elas passam por uma ação do Estado, porque o Estado teria que, por exemplo, talvez alterar a lei de diretrizes e bases da educação, criar uma política pública específica de educação para que contemple as diversidades, diversidade sexual, diversidade de gênero, uma educação sexual também, para que as crianças sejam protegidas de violência sexual, inclusive depois de amanhã, na quarta-feira, dia 18 de maio, é o dia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, outra pauta que entra numa educação de qualidade aqui é uma pauta de educação sexual, de educação para a diversidade, de uma educação para o respeito e para os direitos humanos. Então, tudo isso a gente vê que é necessário fazer para que, e isso parte do Estado, criar políticas, criar leis que incluam todas as pessoas de forma humana, de forma digna.
Exatamente, ter esse olhar mais atento mesmo para toda a população, né? Não só para um grupo ou outro, mas no geral mesmo. realmente. E Pedro, pensando ainda nessa escassez, né, de leis protetivas, quais as dificuldades que a comunidade LGBT acaba encontrando quando precisa denunciar ao sofrer algum tipo de violência? É bem interessante essa pergunta, porque a gente hoje tem, então, essa questão de que a LGBTfobia é um crime de uma espécie de racismo, então é considerado crime. Só que a gente vê que ainda há muita dificuldade de poder denunciar e de ser acolhido. Por exemplo, quando chega numa delegacia, acontece de muitas vezes de a pessoa que sofreu a violência não ser acolhida, não ser ouvida. Então, às vezes, a própria pessoa LGBT ela tem uma certa resistência e uma certa dificuldade de ir até o local para fazer a denúncia. Hoje, aqui em Santa Catarina, a gente já consegue fazer os boletins de ocorrência online, então, às vezes, até é mais fácil, mais acessível, mas muitas vezes a gente teria ainda que ir até uma delegacia para prestar, né, fazer o registro de ocorrência, e às vezes falta um acolhimento, falta uma escuta, e as pessoas LGBTs não se sentem acolhidas. A gente vê ainda muita violência. É importante a gente frisar aqui de que a comunidade LGBT em geral ela sofre muita violência, mas existem pessoas dentro dessa sopa de letrinhas que é o LGBTQIA+, que sofrem uma dupla, tripla estigmatização, uma dupla, tripla violência por parte da sociedade. E quando a gente pega essa sopa de letrinhas, a gente pega, por exemplo, a população trans e travesti aqui do Brasil. O Brasil é o país que mais mata a população trans e travesti no mundo. E essa população ela sofre muita violência e ela não é dado direito a essa população a ter acesso aos lugares, a ter acesso ao convívio social, ao mercado de trabalho. Então, é muito difícil ainda para essas pessoas elas terem acesso aos locais e também muito difícil ter acesso, por exemplo, chegar numa delegacia, conseguir ser acolhida, ser respeitada, por exemplo, tendo seu nome social aceito e acolhido. Então, falta um acolhimento, falta uma aceitação, falta uma escuta dos órgãos de proteção que deveriam proteger, na verdade, essa população, e às vezes essas pessoas não se sentem à vontade a chegar até esses órgãos para fazer as denúncias e registrar essas ocorrências para que aí então os crimes sejam investigados e os responsáveis sejam responsabilizados. Com certeza, enquanto falavas, eu até fiquei pensando aqui, né? Que outra questão que ela é muito séria e que nos deixa em alerta é o alto índice de suicídio, né? De pessoas que fazem parte da comunidade. E quando a gente fala em suicídio, a gente fala em acolhimento, né? Porque essas Exato. pessoas elas não se suicidam pelo simples fato de ser LGBT. Elas se suicidam pelo fato de serem LGBT e não serem acolhidas, não serem aceitas, muitas vezes pela família, ou pela escola, ou pelos amigos. Então, uma pessoa, por exemplo, que está naquele processo de descoberta da sexualidade, entendendo a sua própria sexualidade e não se sente acolhida, ela começa a reprimir, ela guarda os seus sentimentos, ela entra num estado de sofrimento muito grande, e esse estado de sofrimento pela falta de acolhimento é o que vai levar posteriormente a um suicídio, que é o que acontece, é o que acontece, né? Existem muitos casos de suicídio por conta disso. E Aham. aí a gente volta na questão da educação, porque a partir do momento que a gente tem uma educação para crianças e adolescentes, para que essas pessoas aprendam a respeitar as pessoas LGBT. E caso esses adolescentes, por exemplo, se entendam como LGBTs, elas saibam que elas não estão erradas e que elas podem ter um acolhimento. E é muito importante também a gente falar isso com os pais, né? Muitas vezes os pais não entendem os processos de vivências dos seus filhos. Às vezes um adolescente que está se entendendo como uma pessoa LGBT não tem o acolhimento da própria família, e isso causa muito sofrimento e muito abalo psicológico nessa pessoa, e que infelizmente algumas dessas pessoas elas acabam não vendo outra saída a não ser tirar a própria vida, e isso é muito grave. A gente precisa discutir isso para que o acolhimento de pessoas LGBT seja mais amplo e que as pessoas entendam que ser LGBT
não é errado, não é um distúrbio. Inclusive, a data de amanhã, né, de dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, é uma data de memória que lá no dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade ela foi retirada da classificação internacional de doenças da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E é por isso que essa data, então, é celebrada amanhã. Então, a gente não considera a homossexualidade doença, a gente não considera a transexualidade doença, porque elas realmente não são doenças, né? São formas de vida, são formas de vivência, e todas as vivências, todas as experiências são válidas, todas as experiências são dignas de terem uma vida digna. Então a gente precisa acolher para que esses números de suicídio não sejam números alarmantes, né? Que não haja o suicídio, que as pessoas não pensem em tirar suas próprias vidas por falta de acolhimento, por ser uma pessoa LGBT. Perfeito, Pedro. E além de apoiá-las, né, como a gente já vem conversando, como que as pessoas podem ser aliadas nessa luta contra a violência, né, com as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT? Uma coisa que eu sempre falo é que as pessoas que não são LGBT, elas podem ser aliadas das pessoas LGBT quando, por exemplo, está numa roda de conversa, alguém faz uma, entre aspas, piada desrespeitando a existência de uma pessoa LGBT, essa pessoa ela pode falar assim: ô fulano, isso não é legal, isso está desrespeitando a existência de outra pessoa, isso não é legal, isso vai perpetuando a discriminação. Então, quando a gente está numa roda de conversa com amigos heterossexuais, né, que não fazem parte da população LGBT, quando existe algum tipo de piada, algum tipo de comentário ofensivo, a gente pode ir causando reflexões, né? Exato. E claro que cada pessoa vai ter seu modo de lidar com isso, mas fazer uma pontuação, uma reflexão para que a pessoa entenda que aquele comentário pode gerar uma violência posterior, né? Porque esses comentários eles vão perpetuando a discriminação, o preconceito e a LGBTfobia na sociedade. Então, se a gente se policia e consegue fazer os outros refletirem também, isso pode fazer com que a sociedade, aos poucos, ela vá se mudando, vá se alterando, para que tenhamos uma sociedade mais inclusiva. Perfeito, Pedro. E a palestra do dia 20, tu podes contar alguns detalhes aqui pra gente? Claro, agora no dia 20 de maio, às 7 horas da noite, no auditório Edson Rodrigues, na Unesc, vai acontecer o retorno, na verdade, esse evento que vai acontecer no dia 20, é o retorno das atividades da Liga Acadêmica Multidisciplinar LGBT. Então, que é uma liga acadêmica, né, da universidade, multidisciplinar. Então, todos os alunos aqui da Unesc, eles podem fazer parte da Liga Acadêmica Multidisciplinar, que é uma liga de estudos, reflexões, debates, em que se promovem eventos também de reflexão, de combate à LGBTfobia, de promoção da dignidade das pessoas LGBTQIA+. Então, é o retorno das atividades, né? Tiveram as atividades no final do ano passado. Aqui nesses 5 primeiros meses de 2022 não houve nenhuma atividade, mas agora, a partir do dia 20, vai retornar as atividades da Liga. Todos os acadêmicos da Unesc, né, todos os alunos da Unesc, tanto de graduação quanto de pós-graduação, podem fazer parte da Liga. E esse evento, então, é um evento de retorno das atividades da Liga, em que a gente vai falar sobre LGBTfobia, violências e as reflexões das violências LGBTfóbicas na nossa sociedade atual, como a gente pode combater essas violências e como a gente pode promover a dignidade de pessoas LGBTQIA+. E Pedro, uma dúvida que eu fiquei esse encontro ele vai ser aberto para a comunidade ou o convite seria aos alunos mesmo da Unesc? Esse evento é o retorno, então, né, das atividades da Liga Acadêmica Multidisciplinar LGBT+, e é um evento que a comunidade está convidada a participar, né? A gente está divulgando mais internamente aqui na Unesc, mas é um evento que a comunidade está convidada também a participar e a refletir sobre as questões da LGBTfobia na nossa sociedade. Perfeito, então, Pedro. Eu te agradeço muito pela entrevista e por ter dividido com a gente todas essas informações. É um tema que precisa estar em debate várias vezes, porque a gente precisa falar e a violência contra essa comunidade precisa ser cessada, né? E boa semana. Obrigado, Cristina. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.